Bíblia, no penúltimo livro da Palavra do Senhor. Versículo 3 de Judas. Judas é um capítulo, então, versículo 3. Judas, versículo 3. Feche os seus olhos por um minuto. Há uma unção poderosa do Espírito Santo aqui neste lugar, queridos. Oh, Pai. Enquanto nós estávamos cantando, adorando ao Senhor com esse último louvor, e quando nós falamos o que fazer quando Ele vem aqui, eu fiquei pensando naquela mulher. Talvez se ela estivesse no nosso tempo, no tempo de hoje, ela diria: eu sei, porque eu quebrei o perfume, o vaso de alabastro. Eu fiquei pensando nessa imagem, sabe, Glaucio? Aquela mulher, eu acho que ela pensou: o que a gente faz com esse Jesus aqui? Ela se jogou nos pés, ela quebrou o que ela tinha de mais precioso. Eu quero que venha à sua mente agora, como deve ter sido quando os discípulos viram Jesus depois que Ele ressuscitou? O que fazer com aquele Jesus que havia ressuscitado? Oh, Pai, nós não sabemos, Senhor, o que fazer diante da Tua majestade. Deus, venha nos abençoar nessa noite de uma forma poderosa. A minha oração, Senhor, é que até o término dessa palavra, que nós possamos ser constrangidos com a Tua presença. Senhor, como nós cantamos, faz de novo. Erga suas mãos aí, da forma que você estiver. Faz de novo, Senhor. Senhor, nós não queremos apenas uma brisa, um sussurrar, mas nós queremos o vento impetuoso. Nós queremos aquilo que o Senhor tem de mais tremendo e potente. Nós queremos o vento impetuoso. Nós queremos o som das muitas águas, como diz a Tua palavra. Nós queremos o Teu secreto. Se esse é o desejo do teu coração, qual é o desejo do teu coração? Quando nós estamos vindo para a casa do Senhor, nós iremos ter um encontro com o noivo, como nós falamos. Eu não sei quantos de você que casou e passou pela cerimônia do casamento, como que estava o seu coração no dia do seu casamento? Talvez você possa dizer: mas Daniel, já faz 25 anos, mas eu sei que você pode sentir ainda a mesma emoção. Como é que estava o seu coração quando você se casou? Como é que estava o seu coração quando você viu a noiva se aproximando? Você lembra? Aí muitas vezes, quando nós chegamos na igreja, nós queremos ser naturais. Talvez com as coisas naturais nós choramos. Quando o nosso time ganha um campeonato, nós nos alegramos. Mas quando se trata das coisas de Deus, aí nós somos naturais. Não precisa disso, não precisa. Nós queremos o vento impetuoso, Pai. Você veio aqui nessa noite para ter um encontro com o Senhor. O que você pode fazer?
Ele está presente aqui, queridos. Às vezes nós achamos que este lugar é apenas um prédio, às vezes nós achamos que esse é só mais um dia, às vezes nós apontamos para as pessoas lá fora, porque elas vão na missa. E talvez nós fazemos a mesma coisa do que eles. Nós estamos em mais um culto. Mas nessa hora, peça ao Senhor, o que é que você quer? Faça a prova. O Senhor diz, provai de mim. Às vezes nós temos medo. Será que eu posso fazer? Lógico que pode. Porque o Senhor diz, provai e vede que eu sou bom. Ele está esperando você provar. Como é que você pode dizer que não é bom se você nunca provou? Como você pode dizer que isso é ou não é se você nunca provou? Deus, nós queremos ter encontro contigo nessa noite. Havia um cântico antigo, talvez alguns de vocês conhecem, e o cântico dizia assim: eu marquei um encontro com Deus. Você lembra dessa, Nádia? Você lembra, Moisés? Nessa noite feliz, eu marquei um encontro com Deus. Você lembra, Cleide? Sempre era clássico, nós começávamos os cultos com isso. E às vezes nós esquecemos que nós marcamos um encontro com Deus, amém? Talvez hoje você falou no seu zap, eu vou na igreja, você vai? Então tá bom, lá nós conversamos. Mas eu quero dizer que você marcou um encontro com Deus. Eu marquei um encontro. Diga isso, eu marquei um encontro com o Senhor. Pai, nós estamos aqui, Senhor, por causa de Ti. Aleluia. Nós estamos aqui por causa de Ti, Senhor. Não há outra pessoa mais importante do que o Senhor neste lugar. Não há nada mais importante do que estar na presença do Senhor. Aleluias. Aleluias. Moisés quer que eu cante, né? Depois a Nádia canta. Mas vamos lá, Judas. O verso 3 diz assim: meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Eu não sei como que diz aí a sua versão, mas eu quero que você grife essa parte, aonde diz, aqui na minha versão diz, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus outrora trouxe. Então, se você tiver uma caneta, marque aí, o Senhor está te chamando. O que diz aí na sua versão? Batalhasse pela fé. O Senhor usou aqui, este homem diz, eu tenho que insistir com vocês para batalhar pela vossa fé, pela nossa fé, ou pela a fé que existia na casa do Senhor. Queridos, eu quero nessa noite falar de algo que o Senhor tem tocado no meu coração. E o título dessa palavra é Carregando o Sobrenatural. Judas aqui era um discípulo de Jesus, um servo do Senhor. No começo você vai ver isso. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus Pai
e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Ou seja, ele era alguém que estava fazendo a obra do Senhor. E você vai ver que no contexto desse único capítulo, desse livro, né, tão pequeno, mas existem coisas tão preciosas aqui dentro. Então, Judas começa dizendo, olha, eu ia falar para vocês, eu ia escrever a respeito da salvação, né? Há dias atrás nós passamos pela comemoração dos 500 anos da Reforma, né, protestante, onde nós temos que glorificar a Deus, porque foi por causa de um homem que hoje nós estamos aqui com a palavra do Senhor, foi por causa de um homem que se levantou contra dizendo, olha, espera aí, a salvação é pela graça, não tem que se pagar, porque naquela época estava se vendendo um pedacinho do céu. Não sei porque de vez em quando as pessoas querem retroceder. Mas há 500 anos atrás já se vendia um pedacinho do céu. Mas alguém foi lá e disse assim, opa, a salvação é pela graça. E é por isso que hoje nós estamos aqui com a palavra do Senhor. Então nós temos que comemorar, né? Talvez nós, como igrejas já chamadas neopentecostais, a gente não tem muito isso. Eu vim de um berço presbiteriano, né? Então, na época da Reforma, isso era muito forte. Nós temos que comemorar, realmente. Mas, eu quero dizer que a Reforma continua. A Reforma continua dentro de nós. Amém? A Reforma continua. Às vezes nós achamos que já está tudo bem, não está nada. Continua. Nós estamos em um processo. A palavra do Senhor diz que nós temos que chegar diante do Senhor até chegar na estatura de varão perfeito. Ou seja, até nós chegarmos ao Senhor, nós estamos em reforma. Olhe para o seu irmão e diga, eu estou em reforma, hein? Então, queridos, não tem jeito. Então eu tenho que te amar. E você também tem que me amar porque estamos em reforma. Então, de vez em quando é caminhão de entulho que vai saindo, de vez em quando é material que vai chegando, e assim nós vamos até chegarmos na presença do Senhor. Mas eu entendo que o Senhor usou Martinho Lutero para fazer essa reforma e trouxe a palavra do Senhor e pôde levar essa palavra do Senhor, mas eu creio que agora começa uma reforma, mas da parte espiritual da igreja. Nós precisamos começarmos a sermos igreja, como nós fomos chamados, como diz o nosso DNA. Então a palavra é sobre isso, carregando o sobrenatural. Então Judas aqui começa a falar de algo poderoso, porque ele diz assim, olha, eu estava pensando em falar da salvação, tal, mas eu estou vendo que eu preciso escrever para vocês que vocês precisam batalhar pela fé. E do que Judas está falando? Está falando daquilo, porque aqui já tinha se passado alguns anos, desde Atos 2 da igreja primitiva. Então já tinha se passado anos daquela igreja poderosa. Vocês lembram como era a igreja primitiva? Como que começou a igreja do Senhor? E aí então aqui já tinha passado alguns anos, e aí então Judas olha e fala assim, olha, eu acho que eu preciso escrever isso, vocês precisam batalhar pela fé. Por aquilo que começou lá na igreja primitiva. Então Judas observa que os anos estavam passando e as coisas estavam começando a mudar. Queridos, é tão interessante porque quando eu leio a palavra do Senhor, principalmente quando se fala da igreja primitiva, primeira coisa louca que tinha na igreja primitiva, eles viviam esperando Jesus voltar. Como assim? Jesus já tinha acabado de subir. Mas a vida deles era como se Jesus fosse voltar naquele tempo, naquela geração. Então você consegue entender uma igreja que tinha acabado de ver Jesus ressuscitar e subir, mas que vivia como se Jesus
fosse voltar logo. Então essa já é uma igreja totalmente fora daquilo que nós podemos crer, porque nós estamos em pleno século 21, e tem gente que está vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a 1000 anos. Pode ser. Mas nós temos visto que Jesus está muito perto. Então você consegue imaginar, você consegue viver a mentalidade que havia na igreja primitiva? Eles viviam em santidade como se Jesus já fosse voltar naquele momento. Mas Jesus tinha acabado de subir. Mas então, Judas agora começa a observar que a igreja do Senhor precisa batalhar pela aquela fé que os apóstolos pregavam, aquela estrutura que os apóstolos traziam, porque a palavra do Senhor diz que eles tinham sido fundados na fé dos apóstolos, a igreja primitiva. Então Judas está falando exatamente disso. Eles precisavam observar o que tinha duas coisas na igreja primitiva. Forte, que deve ser isso que deve nortear nós como igreja do Senhor. Eles tinham a doutrina. O que era a doutrina? A palavra do Senhor. Então, os discípulos, os apóstolos, eles se preocupavam. Você vai ver em todo tempo na palavra do Senhor, no Novo Testamento, falando da sã doutrina. Antigamente, quando se falava de doutrina, se pensava em usos e costumes. Não, doutrina é a palavra do Senhor. Então, eles tinham uma preocupação em não estar falando heresia. Eles tinham uma preocupação com a palavra do Senhor, que fosse dita da forma correta. E vocês lembram lá dos irmãos de Bereia, que quando chegava em casa, vamos dizer assim, o pastor pregava e eles iam lá e falavam assim, bom, falou esse texto, vamos ver se é isso mesmo. A preocupação com a doutrina, com a palavra do Senhor. E havia uma outra coisa forte na igreja primitiva, que era o sobrenatural, o poder de Deus. Então muitas vezes, e nós cansamos de ouvir, e eu cansei de ouvir, a letra mata. E aí se fala da teologia. Não, nada disso, querido. Nós precisamos de conhecer ao Senhor. Então, se você tem vontade de fazer teologia, faça mesmo, porque você precisa conhecer a Deus. Mas existe uma outra verdade. Você precisa do poder de Deus também. E era isso que havia na igreja primitiva. Havia a doutrina, esses eram os alicerces da igreja do Senhor. Doutrina, a sã doutrina, a palavra do Senhor e o poder, o sobrenatural. E aí então agora Judas está falando assim, olha, vocês precisam batalhar por essa fé. Porque talvez Judas já estava vendo alguma coisa diferente. Você vai ver aqui na palavra do Senhor que Judas adverte daqueles falsos que estavam se infiltrando no meio da igreja, estavam trazendo outras coisas, sutilmente, dizendo que era a palavra do Senhor, mas não era a palavra. Então Judas está falando, olha, cuidado, lembra da sã doutrina, daquilo que os apóstolos pregam e pregavam. E Judas também está falando, e do sobrenatural, do poder, nós não podemos esquecer. Então nessa noite, queridos, eu quero falar para você exatamente desse sobrenatural. Porque muitas vezes, queridos, nós achamos o seguinte, e existem pessoas que falam isso. Mas o que Deus fez foi lá na igreja primitiva. Hoje não faz mais. Como assim? Se a própria palavra dele diz, eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se havia o sobrenatural do Espírito Santo lá na igreja primitiva no ontem, hoje continua e amanhã vai continuar novamente, porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então se havia uma sã doutrina lá na igreja primitiva, continua hoje e amanhã tem que continuar. Mas muitas vezes nós achamos que as coisas é só para o tempo passado. Mas nós estamos vendo
pela palavra do Senhor, que nós não podemos deixar a palavra do Senhor, a sã doutrina, nem o sobrenatural. Mas antes de nós entrarmos propriamente na palavra, nós precisamos fazer um check-up. De vez em quando, de tempo em tempos, né? Tem os médicos aqui na igreja, as pessoas da área de saúde. Eles sempre falam isso. Você precisa fazer um check-up pelo menos uma vez por ano, é isso? Quantos que fazem isso? Levante a sua mão. Pelo menos poucas pessoas. Querido, de vez em quando você precisa fazer. A Didi falou de disciplina, eu estou numa disciplina pesada aqui. Que o Senhor tenha misericórdia da Rose, né? Porque ela apanha junto comigo. Mas é isso que a Didi falou. Nós temos que cuidar, é isso, queridos. O Senhor falou isso comigo. Porque aí eu vejo os jovens e os adolescentes, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso estar preparado. E queridos, e se eu estou nessa disciplina, glória a Deus que hoje eu descobri que eu já perdi 21 quilos. E vou mais ainda. Mas é por causa do Senhor também. Nós temos que cuidar do templo do Espírito Santo, amém? Então, você precisa fazer um check-up. A palavra do Senhor também é cultura. Então, por favor, se você não marcou, marque. Porque nós precisamos deste corpo até Jesus voltar, amém? Então, de vez em quando nós fazemos, amém? Em nome de Jesus, você vai fazer também, pelo menos uma vez por ano. Nós fazemos um check-up, espiritualmente. Nessa noite nós iremos fazer, porque nós podemos fazer esse check-up sobre duas vertentes. Existem dois grandes mandamentos. Há por aí algo comum que agora está começando a se falar, os dois grandes G. Existem dois grandes mandamentos do Senhor. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. E o próximo como a ti mesmo. Esse é o primeiro G. Então nós podemos fazer um check-up agora através desse mandamento. Como é que você está com Deus? Nós estamos encerrando quase o ano, amém? Inacreditável, né? Nós já estamos no final do ano. Só faltam 5 domingos para acabar o ano. Alô? Você está vendo como está passando rápido? O que você está fazendo da sua vida? E aí, você pode fazer o check-up. Como é que está? Você está amando mais a Deus do que em janeiro? Não precisa responder alto, responda para você. Como é que você está? Você está amando mais a Deus como você estava amando em janeiro? Quando você ama, o que você faz, querido? Pensa aí, quando você ama uma pessoa. Manda mensagem, dá presente. Como é que é, Léo? O Léo está em lua de mel com a Regiane. Então manda presente, abre a porta do carro. Faz um monte de coisa, né, Wesley? Faz noivado surpresa. Faz um monte de coisa. Manda mensaginha para falar para a pessoa que ama, né, Thaís? Faz um monte de coisa. Como é que está o seu amor com Deus? Em janeiro para hoje. Mas esse mandamento ainda fala outra coisa que é mais amar a Deus até, eu não digo que não é que é fácil, mas a segunda parte, amar o seu próximo como a si mesmo. Queridos, nós nos amamos, amém? E aí o que a gente faz? A gente cai no buraco? Não. Antes de você vir, você deu uma olhada no espelho para ver como que você estava, amém? Porque você se ama, você não quer que ninguém fale, meu Deus, olha como que veio aquele irmão, misericórdia. Né? Porque você se ama, você quer ficar bem.
o Senhor diz que você tem que ter esse mesmo amor pela pessoa que sai do seu lado. Mas essa pessoa que está do seu lado, às vezes até não é difícil, porque ela está bem também, cheirosinha. Mas tem que amar aquela pessoa que fala mal de você. Tem que amar aquele que fala que te odeia. Tem que amar. Eu mandei para o grupo dos jovens, né? Nesses dias eu estou convidando todo mundo que eu lembro que para vir na conferência. Aí eu mandei para o menino que trabalha lá, mas agora ele sai em horário diferente. Aí ele pegou e me falou assim: olha o meu status. Aí ele pôs lá uma frase lá: estou indo para o Iele Axê, tal, que é uma língua urubá, que é uma língua que usa no candomblé. Ele falou assim: olha lá o status. Fui. Mas eu continuo amando ele. Eu disse: então não tem problema, depois você vai lá das águas, você recebe uma outra água que você vai ver como que é. Não me respondeu. Mas o Senhor disse que nós temos que amar esse daí, que fala que te odeia, que faz coisa para você, que lança palavra contra a sua vida, que torce para que as coisas não dê certo na sua vida. Então como é que está a sua vida espiritual? Você pode medir por aí. Esse é o check-up. Mas existe um outro G, que é quando nós somos comissionados. A palavra do Senhor diz: ide, fazei discípulos em todas as nações, curai os enfermos, expulsai os demônios. Como é que está? Aí está falando do nosso ministério. Então, você está fazendo um check-up. Como é que está a sua vida? Como é que está? Como que está de discípulos? Você está fazendo discípulos? As pessoas estão olhando para você e têm vontade de estar com vocês? Eu disse na terça-feira aqui, com a questão dos jovens, então eu estou indo a fundo, então, né? E aí há um movimento poderoso que eu tenho falado para os jovens. Outro dia ficou até uma piada, né, Moisés? Que eu conversando e eu disse: mas você não conhece o fulano? Você não conhece o ciclano? Acho que eu estou, né? Estou me aprofundando. Porque eu quero que os jovens e os adolescentes estejam informados daquilo que o Senhor está fazendo. Queridos, e Deus tem feito uma obra aqui no Brasil. Preste atenção, querido. Às vezes nós olhamos para os jovens e falamos assim: isso não vai dar em nada. Nós ouvimos muito isso, né, Cris, no nosso tempo. Ah, para que vai? Não vai, não. E a gente se enfiava em cada uma. Ia para cada lugar, né? Às vezes dava certo, às vezes não dava. Às vezes a gente ouvia cada uma. Mas, queridos, Deus está interessado em salvar uma geração. E aí então, eu não sei quantos de vocês têm visto, mas há um movimento agora que em alguns lugares os jovens têm tomado as praças. Por exemplo, aqui em São Paulo, na Praça Roosevelt, na República. Interessante, né, Gabriel? Que é uma turma doida. A gente olhando assim vai: isso não é crente. Queridos, mas Deus tem libertado vidas. Deus tem salvado jovens. Em Brasília também há um movimento poderoso com o João Paulo. Olhe na internet para você ver, é céu na terra. Gente, são milhares de jovens em plena quarta-feira, em uma praça em Brasília. Então nessa noite faça uma reflexão. O que é que você está fazendo? Como é que estão os discípulos? E a palavra do Senhor diz: ide, curai os enfermos. Acho que foi essa semana que eu falei na nossa casa de milagres, né, Dilson? Se alguém chegar, eu vou falar de mim agora, sem um braço, e falar: eu quero que ore para que nasça um braço. Eu não sei o que eu vou fazer. Você sabe? A palavra do Senhor diz que eu tenho que orar por cura. Há uma unção sobre nós de ressurreição, de restauração. Deus pode fazer um braço nascer novamente. Amém?
eu não posso. Talvez eu não tenha nem fé para isso. Mas a palavra do Senhor diz: ide, curai os enfermos, expulsai os demônios. Não, expulsar demônios isso é só com pastor. Expulsar demônios, isso daí é só com as intercessoras. O Senhor diz, nesse comissionamento aqui, é para todos. Diga isso, é para todos. Novamente, é para todos. Agora diga, é para todos. Então faça um check-up nessa noite. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor nessa noite é para você, dizendo que você carrega o sobrenatural de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que quando o véu foi rasgado, aí então o que acontece? A glória não habita mais lá no templo, no tabernáculo, nas quatro paredes. Nós passamos a ser o templo do Espírito Santo. Em nós que começa a mover agora o Espírito Santo, a glória do Senhor. É nas nossas vidas. Então nós passamos a ser alguém que carrega a glória de Deus, aonde nós formos. Aonde nós estivermos, aonde você estiver, ali vai estar a glória de Deus. Eu não sei o quanto que isso alegra o seu coração. Mas a glória de Deus está em você, querido. Eu gosto muito daquele texto que diz: com o rosto descoberto, olhando como no espelho a glória do Senhor. Sabe de quem está falando? De nós. Nós agora, quando você olha para o espelho, o que aparece lá? Eu acho que você deve até falar: a pessoa mais linda dessa terra. Assim é você no mundo espiritual. Quando você está de frente ao espelho, aparece o Senhor, a glória do Senhor. Porque você transporta a glória do Senhor. Oh, aleluias. Então existe essa comissão do Senhor: ide, fazei discípulos, curai os enfermos. É por isso que nós oramos. E iremos orar como igreja. Aprenda isso, querido. Como igreja, nós temos que orar até o último momento por cura. Se Ele vai curar, esse departamento é com Ele. Amém? Se Deus vai curar, aí é com Ele. Mas eu, como igreja, tenho que orar por cura até o último momento. E de vez em quando, ou sempre, eu não sei, aí já é fé, orar por ressurreição. Quantos que viram aí um vídeo? Eu não sei qual foi o final, mas apareceu aquele vídeo daquela família que estava com o morto há 18 dias. Vocês viram? Que coisa, né, Moisés? Eu não sei se ele ressuscitou, mas só aquilo já, como eu costumo dizer, dá vontade de colocar um saco de papel na cara. Pela fé daquele povo. De não enterrar antes que acabasse a cruzada daquele que nós fomos, né? Rony, como que é? Book. Mas às vezes, na primeira dificuldade, o que a gente faz? Ah, Senhor, o Senhor não está mais comigo. Eu não vou mais para a igreja. Ah, desculpa, eu vou usar um exemplo estrúxulo. Mas, Senhor, eu não comprei o esmalte que eu queria, não vou mais para a igreja. Mas é quase isso. Qualquer coisinha. Fulano não falou comigo. Não sei o que. Querido, você foi chamado para curar pessoas. Você foi chamado para libertar pessoas. Você foi chamado para discipular pessoas. Mas, faça esse check-up nesta noite. Porque o Senhor quer que você esteja diante dEle com o entendimento que o sobrenatural faz parte da igreja do Senhor. Amém? As coisas na igreja do Senhor é sobrenatural.
Sabe por quê? Eu vou te mostrar pela palavra do Senhor que todo o trajeto do povo de Deus sempre teve o sobrenatural. Lembra lá de Moisés? Como que foi a chamada de Moisés? Como que foi a tirada do Egito, do povo do Senhor? Queridos, quer coisa mais sobrenatural que o povo andar 40 anos no deserto e a roupa não acabar? Talvez nós precisamos dessa unção, né? Porque nós queremos comprar. Então que o Senhor venha com essa unção e faça com que essa roupa dure 40 anos. Não, Jéssica. A Jéssica precisa ganhar dinheiro e vai ganhar em nome de Jesus. Mas às vezes nós ficamos preocupados, né? Com o dia da manhã, será que eu vou conseguir? Será que eu vou agir? Querido, se Deus fez um povo andar no deserto e a roupa não se gastar, o que o Senhor não pode fazer por você, querido? Mas aí nós nos esquecemos do sobrenatural. Queridos, haviam problemas, dificuldades, estava com falta de água e aí ia lá, a água brotava da rocha. Não tinha comida, o Senhor mandava maná do céu. Todo dia o povo do Senhor acordava e tinha uma quentinha lá. Como vocês sabem que eu gosto de coisa doida. Então eu acho que eu fico pensando, os anjos com as motocas, parando na porta da tenda e deixando lá quentinha, hein? Quem sabe eles gritavam, ao invés de pizza de 10, maná do céu. E era bom que era de graça, né? Glória a Deus. Queridos, é sobrenatural. E como que você tem coragem de falar que tal coisa não existe se a igreja do Senhor é marcada pelo sobrenatural? Aliás, o Senhor disse para nós que nós temos que ser pessoas espirituais, porque as coisas de Deus só se discernem espiritualmente. Vejam a vida de Elias. Como Elias se movia no sobrenatural. Como Eliseu se movia no sobrenatural. Isaías. Eu gosto de Jeremias, acho que é capítulo 20 ou 22, que fala, que nós cantamos, né? Quando fala, todos esses louvores fala, deixa queimar e tal. Então Jeremias fala assim que há um fogo nele, que queimava os ossos dele, ele não conseguia, não tinha como, ele não queria profetizar, mas o fogo de Deus queimava nele, nos ossos. Você consegue pensar nisso, William? O fogo do Senhor queimando os seus ossos? Aí a gente tem que explodir, né? E Jeremias diz, isso é um fogo que me consome, eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo parar. Tudo, a vida de Daniel, que é jogado na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego. Acho que muitos têm assistido aí a novela da Record. Glória a Deus, porque tem alguma coisa boa, hein? Que o Senhor conserve, né? Depois de tanta coisa ruim, mas amém. Glória a Deus. Ainda há tempo, né? Então nós vemos que o sobrenatural fazia parte da caminhada do povo do Senhor. Mas aí então o que o diabo quer que você pense? Isso não é para agora. Como não? Aí entramos no Novo Testamento, na igreja primitiva. Já começa de uma forma sobrenatural. Porque o Senhor faz com que a igreja tenha uma inauguração exatamente no tempo onde existiam judeus de todo o mundo. Atos 2 narra exatamente um acontecimento que o Senhor fez para que o mundo todo soubesse da pessoa do Espírito Santo. Porque lá estavam judeus de todo o mundo, ou seja, o Senhor fez algo perante o mundo todo. O mundo estava representado naquele tempo, naquele momento.
E a palavra do Senhor diz que quando veio, então, aquilo que nós chamamos de Pentecoste, o mover do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que as pessoas que estavam fora falavam assim: esse povo está bêbado, esse povo está louco. Como assim? Eles estão falando na minha língua. O que está acontecendo com esse povo? Queridos, nós precisamos desse mover, para que as pessoas que passam lá fora também digam o que está acontecendo aí nessa igreja. Então, qual é a função de Satanás? É que isso, que na sua mente você leia, você acha bonitinho e diz assim: mas isso é para aquele tempo. Nada disso, é para hoje, para agora, para a sua vida. E aí você vai ver que toda a igreja primitiva é firmada, é estabelecida em cima do sobrenatural. A igreja ora e os apóstolos saem da prisão de uma forma sobrenatural. Alguns momentos as prisões se abalam, há um terremoto. As pessoas estão orando por Pedro, para que o Senhor tenha misericórdia e solte Pedro. E aí então a palavra do Senhor narra que Pedro está lá batendo na porta. E o povo estava lá orando, chorando por Pedro, e Pedro já estava solto. Algo sobrenatural. Em outros, no ministério de Jesus, o que Jesus fez na terra? Só o sobrenatural. Era gente que ressuscitava, era gente que era curada, eram demônios que eram expulsos. Lembra daquela narrativa onde um paralítico é curado? Então era alguém, sabe aquele aleijado que a gente conhece, todo mundo conhece? E eu acho que esse homem era poderoso, porque todo mundo conhecia ele, porque a palavra do Senhor diz que, não sei se foi 2 ou 3 cidades, se converteram a Jesus por causa da cura de um paralítico. Queridos, isso está na Bíblia, leia lá os evangelhos. Aí a gente lê e parece que aquilo fica amortecido em nós. A gente não se preocupa. A gente não olha para isso, esquece isso. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para nós: você carrega esse sobrenatural. Está sobre a sua vida. Essa é a diferença de nós servirmos a um Deus que atua no invisível. Ele não atua naquilo que nós estamos olhando com os nossos olhos naturais. Nós estamos aqui, vocês estão olhando para mim, mas há algo no mundo sobrenatural, no invisível, é onde Deus opera. Hoje, no seu natural, você não está vendo nada. Quem sabe você saiu da sua casa, o seu marido estava bebendo. Quem sabe você saiu da sua casa e você olhou para ela e disse assim: olha, está faltando isso ou aquilo. Mas Deus está trabalhando naquilo que você não está vendo. Porque o nosso Deus não opera no natural, Ele opera no sobrenatural. Acima de nós. E aí então, nós precisamos de mover, nós precisamos desse sobrenatural nas nossas vidas. Sabe por quê, queridos? Eu estava vendo uma pregação de um americano, aliás era uma conversa, tipo uma entrevista, e ele dizia assim: sabe, às vezes eu fico muito triste quando o Senhor me usa no mover profético, porque aí as pessoas dizem assim: você é vidente, você é feiticeiro, o que você é? E nunca ninguém diz: você é um profeta de Deus. Por quê, queridos? Até nós como crentes, parece que o sobrenatural pertence a essa turma, não é? A gente morre de medo, em nome de Jesus, não, de macumba. A gente morre de medo de cigano. Eu conheço alguns crentes que têm medo de cigano. Quando vê cigano, ai, não tenho medo. Uma vez eu estava no centro
de São Paulo, aí veio uma cigana pegar na minha mão e disse, eu quero ver seu futuro. Eu falei, mas depois eu posso ler o seu? Eu também vejo. Aí ela disse, não. Porque o nosso entendimento sobrenatural é da turma de lá. E queridos, no tempo que eu falei de Moisés e tal, o que é a palavra do Senhor? Exemplo, veja, na vida de Daniel. Daniel foi chamado para interpretar sonhos. Ou seja, os profetas, os homens de Deus naquela época eram referência no sobrenatural. E nós precisamos trazer isso de volta para o povo de Deus. As pessoas lá fora têm que entender que o sobrenatural pertence aos filhos de Deus. Eles têm que dizer, olha, lá existe um profeta do Senhor, lá existe uma profetisa do Senhor, uma mulher de Deus. Porque o que o diabo fez? Nós acreditarmos que essas coisas não eram para esse tempo presente. O diabo fez nós acreditarmos que não se pode orar para Deus falar. Nós somos de uma época que nós somos ensinados assim, olha, você só pode profetizar quando você estiver cheio, né? Quando você já não estiver aguentando mais, aí é de Deus. Você tem que falar em meia hora em mistério, para depois você profetizar. Nada disso! O Espírito do Senhor está em nós. E o sobrenatural pertence à casa do Senhor, à igreja do Senhor. Queridos, o Senhor tem usado crianças profeticamente. O Senhor tem usado adolescentes profeticamente. Sabe por quê? Porque isso pertence ao povo de Deus. As pessoas precisam lá fora parar de ficar procurando horóscopo. E eu quero pensar que é lá fora, né? Porque olha, queridos, para quem trabalha com libertação, por exemplo, que eu como a pastora Berna, sabe muito bem, todas as vezes que você lê o horóscopo, perceba, em nome de Jesus, que ninguém aqui faça isso, mas você pode fazer uma pergunta, depois você vai ter uma sensação que alguém te chama, você tem uma sensação que tem alguém mexendo com você. Eu não acreditava muito nisso, mas um dia eu perguntei, a menina gosta de horóscopo, eu falei assim, você já percebeu que de vez em quando alguém te chama? Ela, é. De vez em quando você tem uma sensação que as pessoas tocam, é. Eu falei, sabe por quê? Ela, não. Eu falei, porque você fica lendo horóscopo. É um portal que você abre. Aliás, se falar de portal, de falar dessas coisas, parece que era uma coisa esquisita, né? Queridos, isso faz parte da obra do Senhor, da casa do Senhor. Isaías fala das dimensões, Jeremias fala de dimensões. João estava lá na ilha de Patmos, fala de coisas que ele viu. Então, o que o diabo faz? Nós acreditarmos que essas coisas é só para quem está lá fora, imagina! Nós não! Queridos, o sobrenatural pertence ao povo de Deus. As pessoas têm que ter medo mesmo. Falar assim, olha, eu tenho medo daquela mulher. Eu já vi muitas pessoas dizendo, nossa, eu tenho medo daquela senhorinha ali, porque ela fala umas coisas. É isso mesmo, porque nós temos o sobrenatural em nós. Este é o nosso DNA. A igreja primitiva nasceu debaixo do sobrenatural. Isto é você espiritualmente. Na igreja primitiva não tinha falta de nada. Isso faz parte do seu DNA. Mas muitas vezes nós deixamos essas coisas. Nós achamos que isso é para outras pessoas. Não! É tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós nos levantarmos. É tempo de nós começarmos a abrir a boca e declarar aquilo que o Senhor quer. Mas o que a gente faz? Isso daí é para o pastor, isso daí é para a pastora. Às vezes a gente ouve tantas coisas, né? Tantas coisas sobrenaturais que a gente fica pensando, mas existe.
Queridos, se você começar a pedir, Senhor, eu quero ter encontros. Na escola de ministério, nós estamos fazendo uma lição de casa. Quantos que estão fazendo a lição de casa aí? Levante a sua mão. Lembra quem está? E quantos já tiveram experiências com o Senhor? Levante a mão. Oh. Então eu vou dar uma colher de chá. Eu quero que todo mundo faça essa lição de casa. Você que não acredita, não tem problema. Faça essa lição de casa. Quando você for orar, no seu tempo, naquele tempo que a palavra do Senhor diz, entra no seu quarto, no seu secreto, você peça ao Senhor, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ter uma experiência. Pode usar meu nome. Fala assim, aquilo que o Daniel falou, do sobrenatural, eu quero saber se aconteça. Diga isso para Deus, Senhor, eu quero ter um encontro. Eu sei pelo menos de uma pessoa que teve um encontro maravilhoso com o Senhor. Então, saia daqui dessa noite e fale, Senhor, eu quero ter um encontro. Mas se prepare, querido. Porque Deus vai se revelar a você. E aí, o que acontece? Às vezes nós achamos que então o sobrenatural não é para nós, não é para esse tempo. Que história é essa? Nada disso. Mas eu quero te dar pelo menos 3 motivos que você deve procurar. Deve buscar o mover sobrenatural do Espírito Santo. Primeira coisa, porque quando você busca o sobrenatural do Senhor, quando tem sobre a sua vida, primeira coisa que acontece, o Senhor se manifesta, o Senhor manifesta a sua natureza para as pessoas. Então você imagina, quando Jesus curava uma pessoa, algo miraculoso, como diz a palavra do Senhor. Por exemplo, ressuscitava uma pessoa, aquela menina que ressuscitou. Queridos, as pessoas via Deus naquele momento. A natureza de Deus se revelava. O amor de Deus, porque pensa em uma família que estava chorando por alguém que tinha morrido, alguém importante. Aí vai lá alguém e ora, Jesus vai lá e ressuscita. Então o que acontece? Elas podem ver o amor de Deus. Então quando o sobrenatural acontece de Deus, o Senhor se revela às pessoas. O Senhor se revela o seu amor. Então por isso que eu preciso buscar o sobrenatural, por isso que eu preciso curar, por isso que eu preciso libertar, porque eu fazendo isso vai manifestar o amor de Deus na vida das pessoas. Quando eu tinha, não era adolescente, né? Mas era bem mais novo do que agora. Quando eu comecei a buscar esse lado, né? Porque, queridos, na obra do Senhor nós temos, assim como nós temos que ir para uma faculdade, nas coisas do Senhor também nós temos que buscar, né, Berninho? Nós temos que buscar. E aí então eu fui fazer o meu primeiro curso de libertação, de cura interior, essas coisas. Eu nunca tinha escutado falar disso. E aí alguém falou e lá fui eu para o Shekinah, do apóstolo Geiser. E aí nós passávamos por 7 semanas, Moisés, de libertação. E eu falei, mas eu preciso ser liberto? Você achando santão, né? Aí fomos lá, primeiro dia, falou da nossa posição em Cristo, aquilo que eu comecei a falar aqui na escola do ministério, posição em Cristo. Quando acabou o culto, pastora Maria Luísa, eu falei, eu estou precisando de libertação, sal grosso, tudo que tiver aí. Brincadeira, querido. Eu estou precisando, porque eu nem sei qual era a minha posição em Cristo. E aí foi no decorrer as 7 semanas e na última semana, no último dia, batismo com o Espírito Santo, ativação de dons. Aí foi a minha primeira manifestação de amor que o Senhor fez na minha vida.
Porque até então eu já tinha visto muito poder de Deus, muito. Tinha visto muitas manifestações. Mas aí o apóstolo Gés falava assim: agora, para vocês saberem que Deus está aqui neste lugar, algumas pessoas vão colar nessa parede. A Berna sabe o que é isso. Aí eu dizia: o quê? Aí o meu natural é: mas onde que está isso na palavra do Senhor? Aí o Senhor na hora já tocou uma buzininha e falou assim: esses sinais seguirão aqueles que crerem. O Senhor não disse qual eram os sinais, falou? Os sinais seguirão aqueles que crerem. Então esse era um sinal. E aí, Moisés, a pessoa ia indo assim e colava na parede. Eu falei: isso deve ser coisa da cabeça. Acho que é porque fala. Mas aí passou uns minutinhos. Eu falei: o que está acontecendo? E eu me segurando. E o meu corpo, quando eu vi, estava colado na parede. Sabe o que o Senhor falou comigo? E aí, você está na carne? Sai daí. E eu tive: perdoa, Senhor. Me perdoa. E aí eu pude entender o amor de Deus na minha vida. Aí você pode dizer: mas o que tem a ver eu colar na parede? Talvez, naturalmente, isso não tenha nada a ver, mas eu sei o que o Senhor fez na minha vida. Mas muitas vezes nós achamos que o sobrenatural não é importante. Queridos, imagina alguém chegar e você dizer: olha, mesmo que seja uma coisa mais insignificante para você, mas eu estou com dor no meu calo. Mas aí você vai lá, ajoelha, ora pelo calinho da irmã. Aí ela abre o sorriso e fala: não está mais doendo. Quem já teve dor no calo aí? Levante a mão. É ruim, né? Para nós não é que não estamos com dor, mas para a pessoa é. Você pode ter certeza que aquela pessoa vai se sentir amada. Então nós precisamos do sobrenatural para manifestar o poder, o amor de Deus. Porque imagina quando você está necessitado de algo, então vem alguém e ora, e o Senhor faz, você vê: o Senhor me ama. O Senhor me ama. Então, quando o sobrenatural de Deus entra em ação, você pode experimentar o amor de Deus. E você pode fazer outras pessoas experimentarem o amor de Deus. Eu me lembro de um homem que tinha na igreja que eu era, a Cris lembra do irmão Jorge, lembra? Quando as pessoas, ele nem foi para a igreja foi até ele porque ele estava acamado, ele estava na cama, ele vivia na cama, não vegetava, mas ele não se movia, tinha tido alguns AVCs e ele não andava. Você lembra disso? E aí as pessoas, alguns irmãos começaram a ir na casa dele, orar por ele, e ele começou a andar. Esquisito, com a mão torta, mas ele começou a andar, ele não andava mais. E aí ele começou a ir para a igreja, e a cura dele foi tão interessante que foi gradual. Cada dia ele melhorava mais. De vez em quando ele dava um trabalho, né? No dia do batismo dele, ele deu um trabalho. As pessoas tiveram uma dor de cabeça com ele, porque ele andava muito mal, e aí ao invés dele ir para o banheiro, ele foi para o meio do mato. E vocês imaginam o que aconteceu. Lá vai o povo com os baldes de água para dar banho no homem. Mas o Senhor estava fazendo uma obra, até que depois de um tempo, ele estava quase que perfeito. Você percebia que ele tinha tido alguma coisa, mas ele já andava, caminhava, para alguém que estava na cama. Então, queridos, imaginem o amor que ele experimentou. Quantos aqui foram curados já em algum momento na sua vida? Levante a sua mão. Você foi curado de algo? Você se sentiu amado pelo Senhor? Como é bom. Nós precisamos do sobrenatural, queridos. Então, uma das coisas que você precisa orar: Senhor, eu preciso do sobrenatural na minha vida, porque você vai manifestar o amor de Deus a outras pessoas. Segunda coisa que talvez você precisa, que eu quero encorajar você a orar, para que o sobrenatural aconteça na sua vida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que acontece o sobrenatural, nós somos confrontados por Deus. Sabia disso? Porque
Um dia, o muçulmano pode dizer, eu acredito em Alá. Mas Jesus vai lá e confronta ele e diz, eu sou o caminho. O ateu pode dizer que não confia, que não acredita em Deus, mas o Senhor vai confrontar ele e vai dizer, eu sou o caminho. E quando acontece um milagre, a pessoa pode até dizer assim, eu não acredito. Mas quando acontece nela, ela pelo menos vai dizer, alguma coisa aconteceu. Nós precisamos confrontar este mundo. As pessoas precisam, porque Deus está dizendo, que lado que você vai ficar? Então, vem o sobrenatural para nos confrontar. Assim como eu disse para vocês, eu não acreditava, até que eu fui confrontado. Às vezes nós não acreditamos em algumas coisas, mas aí vem o sobrenatural, age, e aí a gente fica pensando, 1-0 para o Senhor. Quantas vezes você orou por algo que você não acreditava que iria acontecer, mas aconteceu? Tem alguém corajoso que tem coragem de levantar a mão? A gente orava e não achava que ia acontecer. Aí o Senhor vai lá e faz. Fomos confrontados. Eu preciso do sobrenatural do Senhor para ser confrontado e para confrontar. Terceira coisa que eu preciso orar pelo sobrenatural é para quê? Para que o reino de Deus seja estabelecido. Jesus, quando implantou o reino dos céus aqui na terra, Ele estabeleceu em cima desse alicerce, da palavra do Senhor, da palavra de Deus e do sobrenatural, do poder de Deus. Porque Ele estabeleceu dizendo, olha, no meu reino é assim, as pessoas são curadas. No meu reino é assim, as pessoas são libertas. No meu reino é assim, eu faço com que aquele que não habitava no meio das pessoas passe a habitar. Lembra do endemoniado de Gadareno? Como que era a vida dele social? Horrível, ele convivia com os mortos, convivia no cemitério. Aí de repente, chega Jesus, estabelece o reino dele, traz o sobrenatural, aquele homem é liberto, e a palavra do Senhor diz que ele então começa a pregar. Então vocês imaginam o alvoroço que foi, todo mundo falava, mas aquele é o louco que morava lá no cemitério. Vamos trazer para o nosso dia. Era aquele que morava lá no cemitério da Saudade, lá em São Caetano, lá na Cerâmica. Você não lembra dele? Mas agora ele está limpo, pregando a palavra do Senhor. Glória a Deus. É aquele bêbado. É aquele fulano, ciclano, sei lá o que ele fazia, mas agora está na casa do Senhor, pregando a palavra do Senhor. Então eu preciso do sobrenatural para isso, para estabelecer o reino de Deus nessa terra. Nós precisamos caminhar dentro do sobrenatural. Sabe por quê, queridos? Há uma palavra muito forte, eu quero que você vá lá para Mateus. Mateus, capítulo 11. Que todos possam abrir a palavra do Senhor, abrir o seu celular, enfim. Mas eu quero que você leia isso. Mateus, capítulo 11, verso 21. Nós não podemos deixar isso acontecer nas nossas vidas. Bom, olha o que diz Mateus capítulo 11, verso 21. Ai de você, Corazim. Aí o Senhor está falando para cidades. Ai de você, Corazim. E ai de você, Betsaida. Porque se os milagres que eu realizei entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo aqueles povos teriam se arrependido, vestido roupas de pano de saco e cobrindo-se
de cinzas. O que quer dizer isso, queridos? Aqui o Senhor está falando, Jesus está direcionando algumas cidades. Corazim e Betsaiba era onde Jesus fez prodígios e milagres. Eram cidades, vamos dizer, porque Deus fez grandes milagres nesses lugares. Aí o Senhor fala assim, ai de vocês. E aí ele cita duas cidades aqui, Tiro e Sidom, que eram cidades pecaminosas. Aí o Senhor fala assim, olha, se eu tivesse operado lá, eles já tinham se arrependido. O que quer dizer isso, queridos? Que nós precisamos do sobrenatural do Senhor, mas nós precisamos valorizar, que muitas vezes nós não valorizamos. Deus faz, a gente bate palma, amém, foi curado. Né, pastor Marlene? No outro dia já esqueceu de tudo. Existem algumas igrejas que têm um costume muito bom, que testemunham, né, Sara? Porque isso não tem que ser barato, queridos. Infelizmente no Brasil, a igreja do Senhor está banalizando o sobrenatural. Acontece tantas coisas, sendo que em outros lugares não acontece. Às vezes, o Senhor precisa nos levar para longe para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Por exemplo, quando o Senhor me deu graça para mim, para o Moisés, que nós fomos para a Índia. Então aconteciam os milagres, os indianos ficavam, né? Eles quase que tratavam a gente como Deus. Então quando a gente passava, eles, né, pegava a mão nossa e punha na cabeça deles. Porque os céus lá são fechados, mas aqui nós estamos debaixo de céus abertos. Mas aí a gente entra como essas cidades, que o Senhor fala, olha, se eu tivesse feito lá em Tiro ou Sidom, aquele povo já tinha se arrependido. E muitas vezes Deus está fazendo aqui. E nós não nos arrependemos, nós não queremos, nós viramos as costas. Nós não agradecemos o sobrenatural do Senhor, nós não queremos. Nós criticamos o mover do Senhor. Mas aí o Senhor fala isso, sabe, como trazendo para os nossos dias. Talvez se o Senhor fizesse os milagres lá em Las Vegas, que todo mundo tem como uma cidade pecaminosa, ou Amsterdã, que as drogas são liberadas, a prostituição, você vai lá e as pessoas estão numa vitrine se exibindo. É isso que Jesus está falando assim, olha, se eu fizesse milagre lá, aquela cidade já tinha se convertido, mas como eu estou fazendo aqui na Cristália, eu venho para a igreja e saio religiosamente. De vez em quando eu cochilo, mas eu fui para a igreja. Deus nessa noite quer que você carregue o sobrenatural e valorize isso. Nós precisamos valorizar aquilo que o Senhor nos deu. Isso é nosso. Por muitos anos a igreja deu para o diabo muitas coisas. Então se dizia que a televisão era do diabo. O rádio era do diabo. Minha avó dizia isso, que na igreja se pregava que o rádio era a caixinha do diabo. E aí o diabo gostou dessa história porque ele pegou tudo. Pegou o rádio, pegou a televisão. Quando apareceu a internet é do diabo. É o sinal da besta. E aí o diabo, que não é besta, foi lá e pegou. Queridos, nós precisamos resgatar todas essas coisas. O sobrenatural não é dos feiticeiros. O sobrenatural não é das mães, dos pais de santo, nada disso. O sobrenatural é da igreja do Senhor. As pessoas têm que ter medo mesmo, porque quando você abrir a boca, o Senhor vai falar, o Senhor vai trazer a vida. Tinha uma época que apareceu algumas pessoas que a gente falava assim, não, aquele lá é o irmão raio-x. Você lembra, Berninho? Alguns pastores lembram, né, Cris? Aí a gente morria de medo de ficar perto dele. Meu filho, aí é raio-x, Deus revela tudo. É isso mesmo! Tem que falar, tem que te usar mesmo!
de saber os pensamentos, porque isso pertence à igreja do Senhor. E aí então o Senhor fala isso para nós. Talvez se eu tivesse feito lá, teria sido melhor, porque o povo já tinha se arrependido. Mas como faz o nosso meio, não acontece nada. Mas em nome de Jesus, nessa noite você vai tomar posse daquilo que o Senhor tem para a sua vida, do sobrenatural. Mas ele continua, queridos, aqui ele pegou pesado. Mas eu afirmo a vocês, Tiro e Sidom estarão em melhor situação no dia do juízo do que Corazim e Betsaida. Tome cuidado. Às vezes a gente fica achando estranho um movimento carismático. É isso aqui. Ele faz aqui, as pessoas não valorizam. Tem que começar a fazer lá. Para ver se as pessoas acordam. Opa! Isso daqui é nosso, calma aí. Quando é que você vai tomar posse daquilo que o Senhor te deu? E aí continua, ele fala mais uma cidade. E você, Cafarnaum, embora altamente honrada, descerá até o inferno. Porque se os admiráveis milagres que eu operei aí tivessem sido realizados em Sodoma. Vocês lembram qual era essa cidade, Sodoma? O Senhor pegou pesado, hein, Berninha? Se eu tivesse feito em Sodoma, olha o que a palavra do Senhor diz. Talvez tinha sido melhor, porque eles tinham se arrependido. Nessa noite diga isso para o Senhor. Não, Senhor, isso não vai acontecer em mim. Faça mesmo um milagre através da minha vida. Faça em mim, Senhor. Muitas vezes nós abrimos mão dessas coisas. Que tipo de terra você tem sido? É a terra onde Deus faz milagres e Ele se alegra. É o lugar onde Deus faz milagre e Ele se alegra. Deus quer te usar, querido. E é tão bom que as coisas de Deus não é exclusivo para algumas pessoas. Amém? Não é para uma seleta pessoas. Não é para uma bancada especial, é para todos. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo foi derramado sem medida. Fique de pé. Essa é a noite que o Senhor quer que você traga o sobrenatural para a sua vida. Onde as pessoas vão começar a te procurar e vão pedir para orar por você. Para você orar por elas. Onde você vai ter uma vida onde as pessoas vão dizer assim: nossa, aquele ali é de outro mundo. Aquela ali é outra coisa. Quantos querem isso na sua vida? Feche os seus olhos. Ministério de louvor. Queridos, eu tenho alguns sonhos. E eu sei que ainda o Senhor vai concretizar esses sonhos. Qual é os sonhos que você tem? Talvez você fale assim: eu queria pregar a palavra. Você vai pregar. Sonhe mesmo. Creia mesmo que o Senhor quer fazer isso na sua vida. Joel capítulo 2 tem um texto que todo mundo conhece e fala: e derramarei do meu espírito sobre toda a carne, seus filhos e vossas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos. Então eu estou nessa fase, eu estou sonhando. E eu estava orando ao Senhor, porque eu queria para este momento, mas ainda não foi possível. Mas aí depois eu estava conversando com o William, e eu falei: glória a Deus que eu não sou louco sozinho, né? Mas sabe o que eu sonhava, pastora Berna?
que nessa conferência tivesse alguns jovens, alguns adolescentes, que nós fizéssemos algumas salas proféticas para as pessoas irem lá e esses jovens e adolescentes serem usados. Mas ainda não foi possível esse ano, mas o ano que vem, em nome de Jesus. Porque o sobrenatural é para nós. Nós vamos ver crianças profetizando. Eu creio isso. É para agora. Vamos ver adolescentes neste lugar pregando a palavra do Senhor. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu creio no sobrenatural. Não dá nem para mim falar muitas coisas que eu creio, porque talvez você vai pecar. Mas o Senhor quer te levar a uma outra dimensão. O Senhor quer que você carregue o sobrenatural. Mesmo que você diga, esse negócio é esquisito, eu não sei o que é isso não. Diga, Senhor, eu quero ter um encontro, eu quero saber. Sabe, queridos, os mistérios de Deus são tão poderosos, são salas. E aí, tem gente aqui que já foi para algumas salas. A gente vai abrindo. Eu sempre costumo dizer isso. Um dia eu aprendi que todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor ou que nós estamos reunidos, o Senhor nos coloca uma porta. E aí você tem a opção de passar por essa porta ou não. Hoje Deus te colocou uma porta aberta. Você quer passar por essa porta e entrar no sobrenatural do Senhor? E aí nós vamos entrando, queridos. E eu quero dizer que o céu tem muitos compartimentos, muitas salas. Você tem uma eternidade para descobrir o que tem. O que você quer nessa noite? Deus colocou uma porta aberta hoje para você. Passa por ela. Diga, Senhor, eu não conheço muito bem não. Não sei como que é isso não, mas eu quero.